J. Upton Dixon era um sujeito divertido e amoroso. Ele disse que escreveu um livro intitulado em inglês Cower Power. Ele também fundou um grupo de pessoas submissas, chamadas em inglês doormats, que traduziria organização dependente de almas realmente humildes e tímidas, se não houver objeções. Seu lema era: os humildes herderão a terra, se tudo estiver de acordo. O símbolo deles era o semáforo amarelo. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Em Mateus 5, verso 5, Jesus disse: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Isso foi uma surpresa chocante para a sua audiência judia, assim como foram as duas primeiras bem-aventuranças. Jesus convidou-os para um padrão de vida que era estranho para aqueles que o ouviam. Eles sabiam como ser espiritualmente orgulhosos e autossuficientes, e eram bons em seguir uma forma externa de religião. Eles pensavam que poderiam sobreviver espiritualmente através da sua própria força, sabedoria e recursos. Eles esperavam que quando o Messias chegasse e diria: eu estou aqui para elogiá-los por sua maravilhosa espiritualidade. Deus está muito contente com vocês. Estou aqui para conduzi-los no reino. Mas o primeiro sermão de Jesus registrado não confirmou tais expectativas. Temos que ser pobres de espírito, porque somos pecadores, e temos que ser humildes, porque Deus é muito santo em comparação a nós. Nosso mundo ainda está tendo problemas com Mateus 5,5. As pessoas associam a felicidade com sucesso, poder, confiança e conquista. Mas o reino de Deus é para aqueles que são humildes. Bem, hoje nós vamos continuar o nosso estudo das bem-aventuranças. Aqui ao redor da mesa nós temos dois convidados especiais. O pastor Douglas Pereira, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E o pastor Cláudio Vilela, que é não a primeira vez no programa, pastor já. Primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. Então bem-vindo. Obrigado. Ao programa do Está Escrito. Quem sabe uma biografia rápida do senhor? Eu nasci no Brasil, trabalhei no Ministério da Igreja Adventista por 25 anos no Brasil e nos últimos 5 anos estou na Igreja Brasileira, Luso Brasileira de Nova York. Minha esposa Emery, minhas filhas Cláudia e Cleise estão conosco aqui em Nova York, lá em Nova York. Que joia. Obrigado, pastor. Lá no, eles chamam de Big Apple. Big Apple. No Big Apple. Bem, nós estamos indo bem-aventurança por bem-aventurança, né? Essa já é a terceira. Uau! Bem-aventurados. Aqui, depende das traduções, né? Algumas dizem humildes, outros dizem mansos, né? Isso é verdade, é. Então, quem sabe, isso seria um bom ponto, quem sabe, para começar a falar o que é difícil. Nos deu um contexto aqui, Perfeito. Douglas. Se nós analisarmos aqui a terceira bem-aventurança, nós percebemos que ela vem de uma sequência lógica e progressiva das duas primeiras. Essa bem-aventurança, ela é uma repetição daquilo que nós encontramos no livro de Salmos, no Salmo 37, o verso 11. Então não é algo novo, mas Jesus está colocando agora numa nova dimensão. Salmo 37, verso 11 diz o seguinte: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, em primeiro lugar, é uma repetição de um salmo. Em segundo lugar, a palavra usada aqui, que foi traduzida por manso,
humilde ou gentil em algumas outras traduções, é a mesma palavra que foi traduzida por pobre na Septuaginta, na tradução dos 70. Se nós formos lá em Isaías, no capítulo 61, que fala sobre a missão do Messias, e de certa maneira, alguns estudiosos dizem que as bem-aventuranças é o cumprimento da missão do Messias descrita em Isaías 61, nós percebemos que a palavra usada como pobre aqui, que é traduzida como pobre em Isaías 61, é a mesma que é traduzida como manso. Vou ler: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, quer dizer, aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, Bill, aparentemente é como se estivesse repetindo a primeira bem-aventurança, ou a ideia, o princípio da primeira bem-aventurança, mas uma dimensão agora um pouco diferente. Uma dimensão agora um pouco, vamos dizer, diferente da primeira. A primeira diz: eu sou humilde, no sentido de que eu não sou nada perante Deus. Ok. E agora essa segunda é o seguinte: eu sou humilde perante Deus, perante os homens e perante a vontade e os planos de Deus para a minha vida. Porque uma coisa é nós pensarmos e imaginarmos planos para a nossa vida. A gente quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, quer fazer aquilo outro. A gente tem sonhos, a gente tem ambições. Mas Deus está falando o seguinte para nós aqui: aquela pessoa que for humilde ou mansa, ela precisa aceitar os meus planos, a minha vida, as minhas características na sua vida. Então, é uma abertura para aceitar o plano de Deus na minha vida. Então, se nós fôssemos olhar de forma progressiva as bem-aventuranças, primeiro, eu me quebro perante Deus, eu não sou nada. Segundo, eu choro porque eu não sou nada. E terceiro, eu me abro para Deus, falo assim: Deus, eu aceito o que o Senhor tem para mim. Eu aceito qual que é o seu plano para mim e eu quero viver esse plano na minha vida. E isso tem uma recompensa muito grande, que eles herdarão a terra. Então, essa mansidão, ou humildade, ou Pobreza, de espírito, de coração, essa atitude se manifesta no exterior como? Então, uma pessoa mansa, que tem essa atitude, é reconhecido como? O que é que? Porque existe, às vezes, dificuldade, que as pessoas, às vezes, associam mansidão com ser covarde, né? Ou fraqueza até. Fraqueza, né? E aqui não está dizendo bem-aventurados os covardes, né? Não. Há um detalhe interessante ao estudarmos esse tema. Os dicionaristas sabem definir muito o que é mansidão, sabem explicar o que é humildade. Eles dizem assim: mansidão é espírito sereno, é uma pessoa tranquila, calma, sossegada, mas eles não sabem como conseguir isso. Eles não sabem explicar. E quando a gente vai estudando a vida de pessoas bíblicas, de homens da Bíblia, que viveram e que se aproximaram de Jesus, a gente pode notar como eles conseguiram aprender e captar bem esse ensino de Jesus, lá nas bem-aventuranças. Jesus está falando aqui de algo que acontece na nossa vida. Nós temos um grande inimigo na nossa vida, que é o eu e o meu. Eles são inimigos da mansidão. Eles são inimigos da humildade. Alguém disse certa vez o seguinte, que o meu maior inimigo está debaixo do meu chapéu. Sou eu mesmo o meu maior inimigo. Paulo, o apóstolo Paulo, enquanto não dominou o eu e o meu, ele era um problema na igreja. Ele era um perseguidor, um sanguinário, um homem odiento, malvado. No momento que, ao influxo da comunhão, ele se encontrou com Jesus, o que aconteceu com o eu e o meu do apóstolo Paulo? Se tornou um cidadão, uma pessoa, vamos dizer assim, um cristão tranquilo, calmo, sereno, mas em nenhum momento ele se acovardou, em momento nenhum ele fugiu da responsabilidade que Deus havia dado para ele.
Paulo, quando dominou o eu e o meu da sua vida, ele se tornou uma bênção para a causa do Evangelho, como nós conhecemos tão bem na Bíblia Sagrada. Muitas vezes as pessoas confundem mansidão com fraqueza. A pessoa mais mansa do mundo foi Jesus. Mas nós temos a imagem de Jesus sendo manso, expulsando ali do templo aqueles vendedores e cambistas. Então, fraqueza não é necessariamente ligada à imagem de mansidão, como alguns tentam enxergar e colocar. Muitas vezes você precisa ter mais força, mais poder para controlar o seu eu, o meu, do que alguém para reagir conforme a sua natureza manda. Em outro momento, pastor Douglas, quando ele estava ali perante Caifás e Anás, ele foi acusado, né, de ser um desertor ou mesmo um perseguidor, e diziam para Jesus: você está causando problema na multidão? Aí Jesus disse para ele assim: se eu fiz mal, dá tu testemunho do mal. Quer dizer, Jesus, por mais manso que era, em momento nenhum ele fracassou em dar respostas ao nível que as pessoas precisavam. Se eu fiz mal, dá tu testemunho do mal. Isso não é usar de fraqueza, isso é agir com competência na ação que está sendo desenvolvida. Então, a pessoa pode ser mansa, mas ainda permanecer fiel e firme nas suas convicções. Sem né? dúvida. Nas suas convicções. Eu acho que o pastor Cláudio ele foi muito feliz quando ele definiu esvaziar-se do eu. Yes. E eu penso que tem uma descrição de Cristo que mostra quão manso ele era. Encontra-se em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 6, diz o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se o quê? Semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, ele era o Deus, um Deus eterno, que estava com o Pai, mas ele se esvaziou. E ele assumiu uma forma de servo. E a mansidão, às vezes, é isso, é colocar-se numa situação seguinte: eu vou ser um servo agora. E eu vou ser o quê? Obediente. Obediente ao quê? Ao plano de Deus para a minha vida. Sim. Então, essa terceira bem-aventurança, ela trabalha com o nosso domínio sobre a nossa natureza, as nossas vontades, sejam sonhos ou sejam vontades internas dos seres humanos. Porque muitas vezes, se nós deixarmos a nossa natureza predominar, falar por nós, muitas coisas cruéis aconteceriam. Nós vemos muito bem isso que você acaba de falar na experiência de Moisés. Com certeza. Moisés, a Bíblia Sagrada diz em Números capítulo 12, verso 3, Números 12, 3, conta para nós de que Moisés era o homem mais manso que já viveu nessa terra. Moisés não nasceu manso. Os primeiros 40 anos que ele viveu como príncipe lá na corte do Egito, ele era um líder, um homem que foi preparado para a guerra, um cidadão com toda os seus atributos militares. E que chegou a matar uma pessoa. E aí, para ele aprender a mansidão, Deus o levou lá para o silêncio das montanhas de Horebe, para ele aprender ali junto às ovelhas a lição de mansidão, porque depois desse segundo período da sua vida, podemos até dividir o seu período em 3 etapas, os primeiros 40 anos no Egito, 40 anos como pastor de ovelhas e os próximos 40 anos liderando o povo de Deus. Você já imaginou quase 2 milhões de seres humanos andando lá pela península do Sinai, por meio de pedras e deserto? Somente um homem muito manso para suportar uma coisa daquela. Nós vemos aqui o princípio novamente. Moisés, ele tinha um plano de libertação do povo, e ele queria libertar o povo. Mas ele queria libertar o povo da maneira dele, do jeito dele, com as suas mãos. E Deus fala assim: Moisés, Não é por aí. Não é o seu plano, é o meu plano. Não é uma arma, é um cajado, Moisés. Né? É o meu jeito, é o meu plano para a sua vida.
E nós vemos ali depois Moisés, em um determinado momento da vida dele, ele escorregando e deixando a natureza dele extrapolar. Quando ele desobedece a Deus, ele bate na rocha. Porque ele queria isso, ele queria bater, ele queria... Mas Deus falou assim, Moisés, não é assim, Moisés. Aprenda comigo, porque Jesus falou, eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas. Então, uma tradução assim mais moderna, quem sabe será que está certo dizer, felizes são aqueles que se esvaziam do eu, aceitam a vontade de Deus para a sua própria vida. Sim. Com certeza. Né? É interessante que um comentarista desse texto ele diz o seguinte, que muitas vezes é fácil para nós nos esvaziarmos e sentirmos Deus falando para você, você não é nada. Mas muitas vezes é difícil alguém de fora, seja um vizinho, falar, você não é nada. Eu faria uma diferença da pessoa, olha, de ser manso e estar manso. Opa. Não sei se você já pensou nisso, Ok. pastor Bill. Ser manso é algo que vem naturalmente. A pessoa desenvolveu esta qualidade, isso está dentro da vida dele. É ser manso. O indivíduo é manso. Estar manso é passar por alguns momentos de mansidão, viver alguns momentos. Porque na primeira crise, na primeira perseguição, no primeiro problema que ele tiver que enfrentar, reverte, né? aí você já vai saber se ele é manso ou não é manso. E é interessante a gente notar Isso é aqui verdade. o contexto que Jesus está falando. Jesus está falando para pessoas que estavam sobre o jugo romano, tendo ali, sendo escravos, e Jesus falou assim, olha, você precisa ser manso. Eu acho que se Jesus falasse assim, vocês precisam revidar, atacar, todos pulariam de alegria. Mas agora Jesus falou assim, vocês estão sob o jugo romano e vocês precisam ser mansos. Então, por que a mansidão é necessária hoje? Por exemplo, alguém está assistindo e diz, bem, nós não estamos debaixo de nenhuma ocupação aí, por que a mansidão é tão importante hoje? E próximo passo, como é que eu posso saber se eu sou manso? O que acontece na minha vida que é evidência que eu sou manso? Acredito, pastor, que praticar a mansidão é o desafio que nós cristãos temos. Como eu posso executar ou exercer a mansidão? Gálatas, no capítulo 6, verso 1, o apóstolo Paulo fala para nós aqui uma mensagem bem interessante. Justamente porque, vez por outra, nós temos que aconselhar algumas pessoas, como pastores, nós somos chamados pelos irmãos da igreja, pelos amigos da igreja, para darmos conselhos. E às vezes as pessoas estão em atrito entre elas. Que conselho nós poderíamos dar, não é isso? Para responder a sua pergunta. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura, com espírito de mansidão. Então vem a grande pergunta. Como é que eu vou ajudar uma pessoa se eu mesmo não estou sendo manso nas palavras, na minha forma de agir? Talvez esse seja o maior desafio nosso. E o pastor Douglas citou muito bem há poucos instantes o texto bíblico onde o próprio Senhor Jesus chama para ele essa responsabilidade. Ele não está aqui dizendo que nós devemos apontar o dedo e dizer assim, ó, você não é manso ou você não é manso. Ele está dizendo assim, vinde a mim e vocês vão encontrar a solução dos problemas da vida de vocês. Vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Então, quando a gente vai aos pés da cruz de Cristo, dificilmente a gente sai a mesma pessoa. Dificilmente nós somos a mesma pessoa. As bem-aventuranças é um paradoxo, mas também é um processo de quebra do velho homem para um novo homem. Não é fácil a gente controlar nossa natureza. É um processo diário, mas um processo que depende de uma conexão, de um relacionamento com Jesus. Agora, há um aspecto importante dessa bem-aventurança, que é a promessa ou a recompensa então, dela. Vamos falar qual é que é a recompensa da mansidão, né? Eles herdarão
a terra. É interessante que esta estrutura ou estas palavras, elas remetem à promessa feita a Abraão lá no capítulo 13 do livro de Gênesis. As promessas, a promessa de prosperidade dada a Abraão e a promessa de tipo, Abraão, você vai receber toda a terra. A terra que mana leite e mel. Então a maneira para alcançar a promessa ou a terra prometida não era através dos punhos ou da força, mas através do quê? Da mansidão. Essa é a recompensa. E os judeus naquele momento, eles estavam o quê? Almejando ter a terra, porque eles viviam na terra, mas a terra não era deles. E Jesus falou assim, a terra que vocês vão ganhar vai ser não por força, mas mansidão. E não é mais essa terra aqui agora. É qual? A terra celestial. É quando você submete-se e fala, Deus, usa a minha vida, me transforma, eu quero aceitar o seu plano para a minha vida. É o Paulo dizendo, olha, não sou eu quem vive mais, mas é Cristo que vive em mim. Muito bem. Pastor, há um detalhe interessante, que todos nós, o que mais queremos é herdar esta promessa que Deus nos faz. Eu acho que todos os telespectadores, também na sua vida religiosa, o que mais querem é receber esta herança. Lógico que é assim. E é bonito que esse aqui, Jesus, ao falar sobre a mansidão, ele está justamente contando para a gente qual é o segredo de recebermos a herança. Ele não esconde as bem-aventuranças, ela está clareando para todos nós quais são os passos que, como cristãos, devemos dar para recebermos a terra prometida. E entre todos os aspectos das bem-aventuranças, está de que a humildade, que caminha de mãos dadas com a mansidão, um é até sinônimo do outro, é o grande segredo para recebermos a herança prometida aos antigos, aos apóstolos e a todos nós como crentes. O desejo que você falou, de cada um de nós que está ouvindo, é um dia herdar a terra. Não por força, não por esforço nosso, mas por entregar-nos por completo a Deus e confiar em seu amor por cada um de nós, né? Oxalá que isso possa ser a verdade para cada um de nós e para todos aqueles que estão nos escutando. Sem dúvida. Humildade pode ser considerado poder sob controle. Ela se mostra quando você procura defender a Deus, não a si mesmo. Isso resulta em uma bênção e um dia herdar a terra que Deus tem prometido. Essa humildade caracteriza cada crente verdadeiro, pois acompanha a salvação, é comandada por Deus e é necessária para receber e comunicar sua palavra e glorificar a Deus. Amigo, examine a sua própria vida e veja se você verdadeiramente é humilde. Qual é o custo de ficar ao lado de Deus quando Ele próprio é atacado? J.C. Ryle escreveu que um cristão deve ficar contente ao ser taxado de doente pelo homem, se ele agrada a Deus. Ele deve achar que não é estranho ser zombado, ridicularizado, caluniado, perseguido, até mesmo odiado. Ele não deve ficar surpreso ao descobrir que suas opiniões e práticas da religião são desprezadas e objetos de escárnio. Ele deve sujeitar-se a ser considerado por muitos como um tolo, um entusiasta e um fanático, ter suas palavras distorcidas e suas ações deturpadas. Na verdade, ele não deve se admirar se alguém o chamar de louco. Até agora, nossa análise das bem-aventuranças pode fazer o cristianismo parecer um panorama sómbrio. Os cristãos são pobres de espírito, choram sobre o pecado, são humildes. Uma pessoa pode perguntar que esperança há nessas coisas, mas cada uma dessas atitudes demonstra a nova natureza do crente. Seguir a Jesus Cristo vai custar muito, vai custar caro, mas irá resultar em uma bênção eternal. A questão é se você está disposto a pagar o preço. Se esforce
para se concentrar na pessoa de Jesus Cristo e será menos difícil ser humilde num mundo orgulhoso. Pastor Cláudio, por favor, ore pelos nossos telespectadores. Nosso Deus, nosso Pai, que lição preciosa acabamos de estudar a respeito da mansidão. Deus amado, nos ajude e ajude aos nossos amigos que nos assistem neste dia a recebermos este grande presente, que é a nova terra, o novo céu que está sendo preparado. Para isso, Senhor, habilita-nos para sermos mansos e humildes de coração. Continua conosco nesses dias em que estamos vivendo. Rogamos a Tua bênção a todos os amigos do programa Está Escrito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aos nossos queridos telespectadores, se você não tem uma Bíblia portuguesa, o Está Escrito oferece uma hoje. Apenas ligue para o número que vai aparecer na tela e nós enviaremos para você gratuitamente, sem compromisso da sua parte, a Bíblia Sagrada na língua portuguesa. Aqui vem as informações necessárias. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1 H7V4. Agradecemos as suas cartas e e-mails, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado, pastores, pela sua participação. Prazer. Obrigado aos nossos telespectadores também pela sua lealdade em estarem cada semana aqui conosco. Nós apreciamos muito e agradecemos. Visite o website estaescrito.ca. Lá você pode encaminhar pedidos de oração, pode mandar comentários sobre os programas, pode até enviar uma oferta que nos ajuda a permanecer no ar, levando essas mensagens todas as semanas. Se Deus quiser, vamos estar juntos na próxima semana. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.